Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central, programa que é realizado sempre em parceria também com a TV Alego, a TV da Assembleia Legislativa, recebendo um convidado muito especial, o atual Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ciro Terra Pérez. Vou apresentá-lo logo mais, falar um pouco do seu currículo aqui, mas primeiro quero convidá-lo a participar pelo WhatsApp 3201-7720. Você manda sua mensagem, manda sua pergunta, a sua opinião, qualquer dúvida que você tiver, hoje relacionada principalmente ao Ministério Público. Nós temos aqui talvez um dos principais nomes para poder respondê-la. Comigo no programa sempre os comentaristas, meus amigos, Dr. Caio César Mota. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Uma satisfação revê-lo. Boa noite, doutor Ciro Terra Pérez. E boa noite, meu amigo Geraldo Fonseca, quem nos acompanha hoje de Brasília, não é? É isso, está importante, está em Brasília. Eu sinto que ele deve estar com um olho aqui no programa e outro olho nas notícias, porque Brasília não para, você sabe disso, né? Logo mais eu vou apresentar o doutor Geraldo aqui. Doutor Geraldo, tá ok? Então, doutor Geraldo, ao vivo e direto de Brasília. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, meus amigos. É uma pena não estar aí com vocês de novo, presencialmente. Uma viagem que eu já tinha reservado há muito tempo para ir com a minha família, com as minhas filhas, com a minha esposa. Mas é um prazer poder participar com vocês, todos. O fato de você viajar não é surpresa para ninguém não, doutor Geraldo. Nós estamos ficando acostumados. Acontece constantemente. Já participou dos Estados Unidos, cada dia é um local diferente. Bom, vamos começar sem mais delongas aqui, apresentando o nosso convidado, Dr. Ciro Terra Pérez, que foi escolhido pelo governador Ronaldo Caiado para chefiar o Ministério Público no biênio de 2023 a 2025. Vou te dar boa noite, doutor Ciro Terra, agradecer a presença aqui no Contestando, na TV Brasil Central, e depois eu vou falar um pouquinho do seu currículo aqui, que tem, eu estou vendo aqui que tem um fator interessante que eu vou levantar. Mas boa noite, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com você. Dar o nosso boa noite aqui ao Dr. Caio, Dr. Geraldo que nos acompanha e a todos os telespectadores. É um prazer para mim estar aqui nessa noite dialogando com vocês e com toda a população de Goiás. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa carreira, né? O atual subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos do Ministério Público de Goiás, Ciro Terra Pérez, é natural de Bebedouro, São Paulo. E está aí uma curiosidade, Bebedouro que também é a terra do maior jornalista do estado de Goiás, Paulo Berings, a quem eu tenho a honra de trabalhar desde que eu vim à TBC, desde que eu estive aqui na TBC, agora também na TV Alego, e eu que eu tenho também a honra de chamar hoje de amigo. Um abraço para o Paulo. Paulo também é de Bebedouro, não sei se o senhor já sabia dessa curiosidade. Sim, eu estive aqui, né, no programa com ele e falamos bastante lá da nossa terra. E bom, depois eu quero... autoridades, né, Bebedouro? Depois eu quero saber o que tem de bom fazer lá em Bebedouro. Se formou na Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo em 1994. Ingressou no Ministério Público em agosto de 95, atuando como promotor de justiça substituto em Niquelândia, Rio Verde, entre 95 e 96, até 1998. Respondeu pela Promotoria de Justiça de Mozarlândia, seguindo para a Promotoria de Justiça de Ivolândia, entre 98 e 99, e a Promotoria de Justiça de Rubiataba, de 99 até 2007. Em seguida, o senhor assumiu a 67ª Promotoria de Justiça de Goiânia, atuando junto ao Tribunal do Júri entre 2007 e 2016. Também exerceu a função de promotor de Justiça Corregedor entre 2011 e 2015, e em 2016 assumiu a 75ª Promotoria de Justiça de Goiânia, com atuação na área de infância e juventude. Entre 2017 e 2019, o senhor foi assessor jurídico administrativo na Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais e ocupa desde 2009 o cargo de Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, mas atualmente tem uma missão um pouco mais séria do que isso, ou digamos mais complexa, né, que é chefiar o Ministério Público do Estado de Goiás como o nosso Procurador-Geral de Justiça. Queria saber um pouquinho como é que foi, como é que começou essa história, de onde que veio essa paixão pelo direito e também como que o senhor resolveu se tornar promotor de justiça. A gente sabe que é uma função extremamente difícil, mas muito admirada, porque o promotor de justiça é aquele que luta pelos interesses da população.
Bem, Daniel, isso surgiu em mim ainda durante a faculdade de Direito, né? Quase assim que por casualidade, eu já no 4º ano da faculdade, né, tendo que fazer um estágio, acabei por ser convidado a estagiar numa promotoria de justiça criminal lá da capital de São Paulo. E dali, na convivência com os promotores, né, já despertou em mim o desejo, né, de seguir aquela carreira, a admiração, enfim, aquilo também casou bem com os valores que a gente vem construindo, da família, do ambiente em que eu cresci, e nasceu esse desejo de lutar pelos interesses da sociedade. Eu tive assim, a satisfação de logo depois de me formar, ainda com 22 anos de idade, eu fui aprovado aqui no concurso de promotor de justiça. Então comecei muito cedo, né? E optei, né, embora nascido lá no interior de São Paulo, logo me apaixonei aqui pelo estado de Goiás, né, pelo acolhimento do povo, né, pelo potencial do estado, e decidi fincar minhas raízes aqui, né, e aqui estou já há 28 anos, né, aqui me casei, aqui me formei a minha família, enfim, e me coloquei, né, ao longo da carreira, trabalhando como promotor de justiça em diversas áreas, principalmente na área criminal por mais tempo, né, por um tempo mais longo, no Tribunal do Júri. E essas experiências foram, né, naturalmente me dando essa vontade de atingir cargos mais altos dentro da instituição, né, para que ali a gente pudesse realizar um trabalho cada vez mais amplo em favor da população. Então foi isso que me moveu a chegar até aqui. Podemos dizer que o senhor é mais goiano, então, do que paulista, já pelo sou... menos pela idade o tempo que já tem de carreira aqui. Bem mais goiano do que paulista, né? Minha esposa daqui, meus 4 filhos são goianienses, né? E tenho muito orgulho, muita satisfação. Me considero, assim, privilegiado de poder crescer junto com o estado de Goiás, com o seu povo, que é um povo de muito valor, né? Principalmente as pessoas que eu conheci ao longo do tempo no interior do estado, assim, me mostraram uma face sempre de muito trabalho, muita honestidade, muito respeito com as autoridades. Eu, ao longo já vou completar agora 28 anos como promotor de justiça, eu não me lembro de nenhum dia da minha vida ter sido minimamente desrespeitado por qualquer cidadão de Goiás. Muito ao contrário, eu fui sempre ajudado pelas pessoas, né? Então eu creio que é bom trabalhar num lugar assim, eu sempre me senti muito bem aqui. Esses anos como promotor pelo interior do estado, Niquelândia, Rio Verde, Mozarlândia, Rubiataba, deve ter rodado bastante aí. Eu queria saber o que o senhor encontrou, como é que o senhor viu aí a situação do Ministério Público no interior do estado de Goiás. É claro que foram muitos anos, então o Ministério Público foi evoluindo, obviamente, mas eu queria que você me desse aí um panorama do Ministério Público no interior do estado de Goiás, se você achou um pouco mais difícil do que você imaginava, como que você vê esses anos pelo interior do estado? Olha, na verdade, foram anos de muito crescimento para mim, né? Crescimento como pessoa, vamos dizer que eu cheguei aqui quase que muito jovem, né? E a função de promotor ajuda muito, assim, no crescimento pessoal, né? Porque a todo momento a gente está em estado a decidir, a tomar uma decisão com prudência, com responsabilidade, decisões que impactam na vida das pessoas, tentar discernir onde é que está a verdade, onde é que está a justiça. Essa é a tarefa do dia a dia do promotor. E nesse sentido, o interior do estado também me mostrou muito o quanto a presença do promotor na comarca é importante. É um elemento, além do trabalho em si, ele é um elemento de estabilidade, né, de confiança da população, atua no sentido de que aquelas expectativas de ordem, de justiça, de presença da autoridade sejam
mantidas, né? Eu tive uma experiência muito interessante lá em Rubiataba, que foi a comarca onde eu mais permanecia, querida cidade de Rubiataba. Permaneci por 8 anos e durante 7 anos ficamos lá. O mesmo promotor, que era eu, o mesmo juiz, o mesmo delegado de polícia e o mesmo comandante da Polícia Militar. Então eu tive ali, vamos dizer assim, um laboratório quase que único de como nesse tempo a cidade foi ficando cada vez mais estabilizada, a ordem foi sendo estabelecida, a criminalidade foi diminuindo, as expectativas das pessoas foram sendo atendidas, o relacionamento com os poderes públicos foi evoluindo cada vez melhor e, independente do valor pessoal de cada um dessas autoridades envolvidas, o tempo de permanência e a continuidade do trabalho contam muito para que a justiça seja estabelecida. Isso eu aprendi. E o promotor, né, o doutor Ciro, chega à Procuradoria-Geral de Justiça num momento muito oportuno. O Estado de Goiás hoje vive uma situação que eu posso dizer um tanto privilegiada em relação aos baixos índices de criminalidade. Goiás tem tido grandes avanços nessa área. Então, acho que assumiu a importante função de Procurador-Geral de Justiça no momento em que as coisas caminham melhor na área da segurança pública, sem dúvida nenhuma, é um privilégio, né, doutor Ciro? É verdade. Eu pude, durante muitos anos, né, atuando no Tribunal do Júri e ali no diálogo com os jurados, né, eu me lembro de dizer assim, isso em 2015, 2016, nós estávamos no ápice do índice de homicídios, né, no estado, e eu dizia aos jurados, olha, muita gente aqui tem medo de viajar para a cidade de São Paulo, né, uma megalópole, um lugar, né, que pode causar um certo temor, né, você ir para lá ou mandar seu filho estudar. Eu alerto vocês, eu dizia em 2016, que a chance de sofrer homicídio em Goiânia é 4 vezes maior do que a da cidade de São Paulo. Eu tinha que dizer isso para as pessoas aqui, para situá-las na realidade, infelizmente, cruel que nós tínhamos naquela época. E realmente, nos últimos 4 anos, nós tivemos uma redução muitíssimo significativa de todos os índices de violência. Os homicídios mesmo caíram mais de 50%, o que é algo dificílimo de fazer, né? Mas com o trabalho aí de todas as forças de segurança, do Ministério Público, da Justiça, nós conseguimos dar uma maior tranquilidade ao nosso povo, né? Que o nosso povo tenha mais confiança no poder público, nas forças de segurança, que possa... Isso impacta em tudo, né, doutor Caio? No lazer que as pessoas desfrutam, na confiança do pequeno comerciante, do pequeno empresário em manter o seu negócio, no desenvolvimento econômico do Estado, né? Afora, claro, a preservação da vida, da saúde das pessoas, enfim, numa sensação, né, de segurança, de progresso, de ordem, que ajuda a sociedade a caminhar em todas as vertentes. Então, eu acredito, e é um dos papéis principais do Ministério Público, né? Essa atuação na área criminal, no auxílio à manutenção da segurança pública, que realmente o nosso Estado está no caminho certo e evoluiu muito nos últimos anos. Pois eu ia até fazer essa pergunta, porque o senhor sucedeu o doutor Ailton Weck, que também foi escolhido pelo governador Ronaldo Caiado, assim que foi eleito por seu primeiro mandato. E eu tenho uma curiosidade de saber, principalmente pela experiência que o senhor tem de tantos anos no Ministério Público, o que mudou nessa gestão, dentro do trabalho do Ministério Público. Porque o governador Ronaldo Caiado, ele tem como uma das suas bandeiras, ele fala isso sempre, que a segurança pública é um dos fatores mais importantes do seu governo, onde ele procura investir. Tem até o bordão que ele usa, né, que em Goiás ou bandido muda de profissão, ou então muda de estado. E eu imagino que deve ter aumentado um pouco o trabalho do Ministério Público durante essa gestão do governador Ronaldo Caiado. Realmente nós entramos também, né, nessa dinâmica toda, né, de priorizar as ações aí de proteção da segurança pública da nossa população. Doutor Ailton Weck, que me antecedeu,
e do qual eu fui subprocurador-geral administrativo, trabalhou muito nesse aspecto, né? E em muitas condições nós estamos dando continuidade a muitas das iniciativas, né, que já vinham sendo tomadas dentro do Ministério Público, e em outras, claro, procurando inovar, avançar, aprofundar isso ainda mais, né, principalmente utilizando os novos instrumentos que a legislação penal vem dando ao Ministério Público, né, não tanto aqueles de repressão quanto aqueles de prevenção, porque o Ministério Público também não atua só depois que o crime aconteceu, né? Nós procuramos antes também dialogar com os órgãos de segurança pública, induzir que as investigações sejam melhor efetuadas, para que os resultados, as provas, possam ser trazidas à justiça e levem a um resultado efetivo, né? Nós também fortalecemos muito, e eu continuo com uma ênfase muito grande nessa parte de fortalecimento dos nossos órgãos que combatem as organizações criminosas. Porque existe essa criminalidade, né, natural, isolada, né, de pessoas ou de pequenos grupos, mas hoje a criminalidade que mais ameaça a nossa população, né, é a criminalidade das facções, né, que estão nos presídios, é a criminalidade organizada para desviar recursos públicos, enfim, é o narcotráfico, essas grandes organizações criminosas que procuram, né, atemorizar e, enfim, atacar a nossa população. Então, nós temos lá um centro de inteligência do Ministério Público, nós temos o GAECO, que é um grupo de atuação especial voltado para esse combate a essas grandes organizações criminosas, e nós temos investido muito em recursos tecnológicos, em recursos materiais, em recursos humanos, para que o Ministério Público seja sempre capaz, né, de dar a proteção para a sociedade a quem nos cabe defender. O Ministério Público só existe para defender a sociedade, para defender o povo. Ele só cumpre bem a sua tarefa quando ele faz isso, quando ele está próximo do povo e quando ele emprega a sua força, a força que o povo deu, que a Constituição deu, que a lei deu, né? Nos tornou independentes, nos tornou autônomos. Para quê? Para que nós possamos atuar contra quem quer que seja, sem nenhum tipo de influência política, partidária ou de quem quer que econômica. O Ministério Público tem que agir livremente, procurar a verdade, seja onde ela estiver, né? E usar da força que a instituição tem para atuar principalmente contra essa criminalidade mais organizada, contra a qual só uma instituição forte quanto o Ministério Público é que pode se contrapor. Bom, o doutor Geraldo está em Brasília, gostaria de fazer alguma pergunta, doutor Geraldo? Eu gostaria, sim, primeiro dizer para o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Ciro, que é uma honra, assim, trabalhar junto com a equipe dele no tribunal. Lá, quando a gente recebe pareceres da Procuradoria, dos procuradores de justiça, né, que são os promotores que, assim como os juízes se promovem a desembargadores, nós temos os promotores que se promovem a procuradores de justiça e vão atuar lá no tribunal e emitem os pareceres. E são brilhantes, né? A maioria das vezes, além de acompanhar um entendimento mais recente do STJ, do STF, a gente que está fazendo o voto, que assessora os embargadores, acaba utilizando esses pareceres como base, como fundamento também para o nosso trabalho. Agora, uma pergunta que eu queria fazer, e que muito me interessa também, que o doutor tocou, é a questão das organizações criminosas. Eu percebo que o judiciário precisa de mais pessoas para atuar nessa frente de trabalho. Mais varas especializadas, né? Mais juízes e mais pessoas. O senhor acha que o Ministério Público também precisa de mais ferramentas? O que tem já é suficiente? O que o senhor acha a respeito disso? Obrigado. Primeiro, agradecer em nome dos meus colegas que realmente engrandecem muito o Ministério Público aí atuando perante o Tribunal de Justiça. Obrigado aí pela deferência, vou levar até eles os elogios.
E quanto a esse aspecto, o senhor tem razão, eu acabo de instalar mais 2 promotorias de justiça especializadas em organizações criminosas, né? Nós tínhamos 2 aqui na capital, vamos passar para 4, além do GAEPO, onde nós temos vários membros designados exclusivamente para investigação de organizações criminosas, investimentos também na parte tecnológica. A gente sabe que hoje o cybercrime, né, o crime praticado através da internet, das redes, aí é a área, é o tipo de criminalidade que mais cresce, né, no mundo inteiro. Então nós precisamos ter as ferramentas tecnológicas que nos permitam acessar essas informações. Quando aprendemos celulares ou outros instrumentos, obter, né, os dados suficientes para identificar essas comunicações criminosas. Então, acredito que o Ministério Público está crescendo bastante nessa área e concordo com o senhor que também o Judiciário se vê hoje, às vezes, assoberbado nas 2 varas que existem hoje de organização criminosa, que hoje centralizam esse tipo de apuração do estado todo. Então são 2 varas em Goiânia, né, com todos os casos de crimes praticados por organizações criminosas. Mas tenho certeza que, né, no futuro o Tribunal de Justiça também poderá fazer esses ajustes, esses acréscimos, para que essas investigações e essas ações penais fluam da melhor maneira possível. Bom, nesse período que o senhor está à frente do Ministério Público, chefiando, foi recente a sua chegada como PGJ, queria saber quais são os desafios que o senhor tem encontrado. A gente sabe que é uma instituição muito grande, complexa, e a gente sabe da capacidade, da qualidade dos profissionais que ali trabalham, mas eu queria saber aonde que você, nesse momento, está com mais atenção, voltado na sua gestão, para poder trabalhar na valorização e também, obviamente, no crescimento do Ministério Público, que é a sua missão. Bem, aí são vários aspectos, né, Daniel? O Procurador-Geral de Justiça, ele realmente tem uma gama muito grande de atribuições. Nós temos, evidentemente, uma tarefa que nós podemos chamar administrativa, que é de gerir a instituição. E nesse aspecto nós estamos com o desafio de prover as promotorias de justiça, as procuradorias de justiça, de mais material humano, de recursos humanos que permitam a realização melhor do trabalho. Inclusive tivemos recentemente, contamos aí com a compreensão da Assembleia Legislativa, do senhor governador, sancionou uma lei ainda na sexta-feira agora, né, na última, que cria alguma estrutura suplementar, que nós vamos, claro, colocar de uma forma gradual, com muita responsabilidade, né, gerindo o orçamento da instituição, mas que nos permite antever um futuro mais adequado para prestar um serviço melhor para a população. Também na parte, vamos chamar assim, de mais institucional, o Ministério Público ele atua em várias áreas diferentes, né? Temos a área criminal, que é mais conhecida, temos a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da infância e da adolescência, temos a proteção dos direitos do cidadão, que envolve dos idosos, dos deficientes, de minorias, enfim, o direito à saúde da população, o direito à educação, que é muito importante, enfim, uma gama muito grande de atribuições, né, que eu estou procurando, né, junto com, claro, com toda a minha equipe, que o Ministério Público possa influir de uma maneira mais impactante, mais decisiva nos grandes problemas do Estado. E nós, além de mantermos a atuação, vamos dizer assim, no varejo, a gente tenha grandes atuações no atacado, que a gente possa identificar os grandes problemas e, interagindo com as outras instituições, com o apoio da população, a gente conseguir resolver grandes problemas do Estado para que isso evolua,
né? E que nós não fiquemos sempre tratando das mesmas questões ano após ano, mas que a gente possa resolvê-las e partir sempre para novos desafios. Então, essa tem sido a ênfase, e às vezes isso envolve trabalhar de maneira diferente, né? Vocês sabem que a justiça está estruturada há muitos anos, dividida por comarcas, né? Por pequenas porções do estado. Dentro de cada comarca, cada promotor, cada juiz, onde há vários, trata de um assunto específico. E nós sabemos que hoje os problemas às vezes são transversais. Eles envolvem várias áreas. Muitas vezes eles envolvem vários municípios e comarcas ao mesmo tempo. Por exemplo, a poluição de um rio ou enfim, uma quadrilha que frauda licitações em vários municípios do estado ao mesmo tempo, né? Então, nós estamos procurando criar grupos de atuação especial para que, além daquele promotor que está lá no local, a gente tenha uma força maior para apoiá-lo, né? De promotores especialistas naquela matéria, que quando há um grande impacto, um grande dano ambiental, um desvio ou alguma questão macro, vamos dizer assim, o Ministério Público possa chegar com mais efetividade e mais resolutividade ali naquele problema e ajudar a nossa população. Doutor Caio. Sem dúvida nenhuma, a gente fica atento, né, e percebe alguns avanços, e de maneira muito clara a gente tem visto as ações que têm sido iniciadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás, né? Nós temos inúmeros destaques, né, Daniel? Mas acho que algumas questões que a gente poderia até avançar, se me permitirem, chamam a atenção. A exemplo, a decisão recente do STJ, em que entendeu que a abordagem baseada ou lastreada apenas numa atitude suspeita serviria de salvo-conduto para que policiais pudessem, de maneira indistinta, abordar quem quer que seja. No caso específico, enfrentado pelo STJ, acho que o relator era Rogério, a pronúncia não sei se é correta, Rogério Chiete Cruz, não sei se é esse o sobrenome, se não for já deixo aqui minhas escusas, mas na decisão, Daniel, veja bem, doutor Ciro e quem nos acompanha, na decisão ele diz que a simples atitude suspeita, ou dita pelo policial como suspeita, não pode servir de salvo-conduto para que o policial haja. No caso em concreto, de fato, ele agiu e encontrou uma porção de drogas. Mas ele disse que seria nulo a abordagem, que ela estaria viciada na forma com que foi feita e por isso deveria ser concedido o habeas corpus pleiteado pelo investigado. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, doutor Ciro. Na decisão do ministro, ele ainda diz que, segundo dados da segurança pública, 99% das abordagens são feitas de maneira inexitosas, vamos assim dizer. Apenas 1%, segundo dados sugeridos ou apontados pelo relator, Daniel, encontram de fato alguma substância ilícita ou arma de fogo ou alguma outra coisa de natureza ilícita. Não seria, doutor Ciro, uma maneira, um entendimento ou uma adoção por via oblíqua daquilo que não seria afeto ao Poder Judiciário? O que eu estou querendo dizer? Olha, ele dizendo, então, que acha que o problema é de racismo estrutural, né, que é um problema social, um problema de cor de pele, e que isso, então, ensejaria essas buscas. Mas, então, para que a gente não fomente isso, a gente deveria afastar. Essa não seria uma atribuição muito mais do Poder Executivo, muito mais do Poder Legislativo, dos outros poderes, do que do próprio Judiciário, para evitar, assim, que a gente tire o poder da polícia na sua ação? E a gente entende a importância da polícia, e se a gente não der a liberdade, aí eu estou manifestando já a minha opinião, se a gente não der a liberdade para que o policial olhe diante deste cenário, eu acredito que nós estamos tolindo uma grande possibilidade de reduzir a criminalidade. É verdade, Caio. Na perspectiva do Ministério Público, nós temos discordado, né, com todo respeito aí aos ministros, Superior Tribunal de Justiça, de muitas interpretações nesse sentido. Porque nós não... Eu aprendi, assim, durante a minha carreira, que
nós não devemos ter posições a priori, né? Ou genéricas, generalizar de uma forma tão ampla. É claro que o Código de Processo Penal diz que a busca pessoal, a busca no carro, a busca na residência, deve ser precedida de uma fundada suspeita, né? Agora, querer reduzir essa fundada suspeita a um critério supostamente científico, na nossa visão, pelo menos na minha, é praticamente impossível. É claro que sempre vai restar uma análise ali do momento, uma análise, o que é suspeito? Ora, aí entram diversas questões ali empíricas que o policial analisa, é o horário, é o local, é o veículo, é a reação da pessoa que se aproxima, por exemplo, de um bloqueio policial, enfim, são variáveis difíceis de se delimitar assim, num rol taxativo, uma coisa matemática. Não há como fazer essa matemática. E concordo contigo que, a partir desta dificuldade, dizer que toda vez que a polícia aborda alguém, achando alguma coisa ou não, ela teria violado um direito, porque essa fundada suspeita não está suficientemente estabelecida, e como eu disse, em muitos casos não há como matematicamente estabelecer em que caso ela caberia ou não, é muito dessas circunstâncias que cercam ali a abordagem. Então, eu creio que está havendo aí uma falta de ponderação entre os interesses, né? Claro, nós temos a intimidade da pessoa, que não deve ser incomodada, tudo bem, esse é um valor. Mas e o valor da segurança pública da população? E o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à ordem? Esse aí também tem que ser considerado. Então eu vejo assim, se a polícia faz uma abordagem, não estou dizendo uma abordagem excessiva, uma abordagem normal, uma abordagem respeitando o direito do cidadão, eu tenho certeza que a população não se sente incomodada com isso. Eu nunca me senti incomodado da polícia parar meu carro, pedir para abrir, nunca nem me identifiquei como promotor. Eu acho que eu fico até tranquilo da polícia, dentro da cidade ou numa rodovia, estar trabalhando. A sensação eu acho é de ótimo. Segurança, né? Desculpa interrompê-lo, né? Mas Exatamente, o inverso. é exatamente o inverso. Então, o cidadão de bem, que não deve nada, ele não tem como nenhum com isso, se a abordagem for respeitosa e dentro dos limites. Porque ali pode ser apreendida uma arma que poderia praticar um crime contra ele logo em seguida. Pode ser apreendida uma droga que seria oferecida para o filho dele. Pode ser preso um elemento foragido que foi identificado ali naquela blitz ou naquela abordagem da polícia. Então, eu acho que tem que haver ponderação. Não estou defendendo aqui e jamais defenderia qualquer tipo de excesso. Agora, dentro da normalidade, né, dentro do que todos nós compreendemos como suspeito, e isso é um conceito que a população compreende perfeitamente, não é verdade? Nós não podemos, a priori, tirar, né, invalidar toda abordagem policial, como já aconteceu em estradas aqui do nosso estado, a polícia rodoviária parar um veículo, apreender vários quilos de droga dentro desse veículo e depois ter esse flagrante invalidado dizendo: você não explicou por que esse veículo era suspeito. Ora, sinceramente, assim, eu quase que de uma compreensão natural das pessoas, é evidente que a polícia tem que fazer algumas abordagens, né? Seja por identificar alguma característica no veículo, na forma de condução, ou outras coisas que possam levá-la àquela atitude, né? Então, concordo que, vamos dizer assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos ter a compreensão de como é a realidade das coisas, a realidade da vida, né? Eu tenho muita dificuldade com esses esquemas abstratos, né? De se troca uma presunção por outra, né? Se troca a presunção de que há suspeita pela de que nunca há suspeita.
É isso que se está fazendo, se está invertendo simplesmente o sinal, e eu creio que essa posição traz muito mais insegurança para a nossa população. E de maneira direta não desistimos lá o policial militar que fala, eu não vou abordar agora, a partir de agora eu vou prender daqui a pouco. Inclusive eu vou ter que ser objeto de crítica se ainda não ter alguma represália, sofrer qualquer represália por conta de um trabalho que foi feito de maneira minuciosa. E se o policial, penso eu, doutor Ciro, penso eu, senhores, se porventura praticar algum excesso, a gente sabe o caminho, tem a corregedoria, tem o próprio Ministério Público, então a gente tem que agir contra aquele policial. Agora, descredenciar, desautorizar os demais policiais têm que trabalhar de maneira combativa, né, zelosa, eu acho um absurdo. Eu também não comungo dessa ideia. E se você acompanhar os números da Polícia Militar do Estado de Goiás, você vai ver que houve um crescimento muito grande, né, com relação a essas operações ou com relação a abordagens que são exitosas. Isso mostra que tem mais segurança, você está tirando o ilícito das ruas. E eu queria saber, inclusive, do doutor Geraldo. Esses números são públicos. Você entra no site, você procura a polícia e lá estão os números que comprovam que a atitude da Polícia Militar, muitas vezes, nessas abordagens, ela é muito mais eficiente do que ineficiente. Que os abusos, digamos assim, eles são muito menores do que aquele policial ou das operações, das abordagens são feitas de maneira correta. Aí a exceção justifica a regra, doutor Geraldo? Então, como nós já tínhamos começado a falar aí, até o doutor Ciro falou muito bem sobre a redução da criminalidade no estado de Goiás. Então, assim, a gente sabe que a nossa polícia, graças a Deus, faz um trabalho maravilhoso, excelente. E eles não deixam de prender por conta disso, não vão deixar, não vão medir essa atitude suspeita ali no momento que vai se fazer uma apreensão ou se vai parar um indivíduo e fazer uma abordagem. Então ela continua atuando de forma bastante repreensiva e, ao meu ver, eficaz. O que o ministro Schietti fez, ele levou para o lado de que ele, imagina assim, você está lá no Parque Vaca Brava, várias pessoas no final de semana fazendo caminhada com a família e a polícia decide abordar aleatoriamente qualquer pessoa. Então eu estou lá caminhando, a polícia resolve me abordar. Por quê? Porque eu estou em atitude suspeita ou simplesmente porque ela quis abordar. Então ele leva para esse lado de que essa abordagem não seria lícita, porque não se aborda uma pessoa por nada. Porque senão eu poderia ligar para a polícia e dizer que o meu vizinho está praticando algum ilícito e a polícia invadiria a casa dele sob um suposto flagrante, esse tipo de coisa. Então o STJ tem caminhado nesse sentido de proteger. Só que aí é o que o doutor Ciro protege demais. Vai além daquilo, chega a imaginar que nenhuma abordagem policial não se leva o conhecimento do policial, o tirocínio do policial, a história dele, ele bate o olho no indivíduo pela forma como ele olha para a polícia e ele tenta fugir ou ele tenta se esquivar, joga um pacote no chão. A polícia sabe que ali tem alguma coisa errada e ela vai fazer essa abordagem, vai continuar fazendo. O que eu gostaria de acrescentar, até a fala do Dr. Caio, é que apesar disso tudo, e aí eu também me filio à palavra de vocês, não concordo com o que o STJ tem feito, mas apesar disso tudo, o STJ deixou uma brecha. Ele fala que se essa abordagem, essa atitude suspeita vier aliada a alguma coisa a mais, alguma característica, né, então a pessoa está trafegando no carro uma velocidade além da permitida, a pessoa joga um pacote de alguma coisa no chão, a pessoa está no local onde houve uma denúncia anônima de tráfico de drogas, a pessoa que denunciou, denúncia anônima, tá? Ela identifica a pessoa, fala quais são as características do indivíduo, chega lá no local, é aquela pessoa que foi caracterizada. Então, o STJ ainda deixou essa brecha. Eu acho que a polícia, então, tem que se munir desses adendos à atitude suspeita, né, para poder fazer essa abordagem e não deixar que ocorra, então, a nulidade posterior da prova.
Isso aí, vamos seguir em frente aqui. Eu queria falar sobre algumas ações do Ministério Público, principalmente algumas que são muito importantes quando a gente passa a pensar no Brasil, não só no estado de Goiás. O senhor, representando o Ministério Público, foi um dos integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é responsável pela Operação Penalidade Máxima, operação aquela que estava investigando algumas organizações criminosas acusadas de aliciar jogadores para fraudar eventos em jogos e obter ganhos por meio dessas apostas. Inclusive esteve na CPI como convidado para poder falar sobre o trabalho que foi feito aqui no estado de Goiás com o Ministério Público. O senhor apresentou alguns documentos relacionados às duas fases que já foram deflagradas na operação pela unidade máxima e respondeu ali a algumas perguntas e questionamentos da CPI dos deputados que fazem parte. É inevitável te perguntar isso, o senhor me perdoe, mas a que time o senhor torce? Tô brincando, eu torcia, não é essa a pergunta. Mas eu torço pelo Palmeiras. Torce pelo Palmeiras, tá bom. Mas como é que foi essa experiência? A gente sabe que o futebol, ele acaba, a gente falava isso aqui antes do programa, quando a gente conversava, ele acaba mexendo muito com os ânimos do cidadão brasileiro, é uma paixão nacional, uma área que todo mundo acompanha, e eu sou originário no meu trabalho na imprensa, pela imprensa esportiva, eu cheguei na imprensa através da imprensa esportiva, eu vi muitos torcedores, a população muito preocupada com essa operação e com essas fraudes, eventuais fraudes que estariam acontecendo. Então eu queria saber como que foi o trabalho do Ministério Público e como que foi essa experiência na CPI. Bem, realmente esse foi um trabalho muito exitoso aqui, que levou o nome de Goiás, né? Porque ao dizer que foi o Ministério Público de Goiás que investigou, né, essas fraudes, né, e fraudes ocorridas não só aqui em Goiás, mas em jogos do país inteiro. Então, realmente teve uma grande repercussão, uma repercussão positiva, eu creio, para o nosso estado, para o Ministério Público. Na verdade, foram os meus colegas lá do GAECO, do Grupo de Atuação Especial contra as Organizações Criminosas, que realizaram essa investigação. E eu, na condição de atual chefe da instituição, né, juntamente com um dos colegas, fui até a CPI. E lá nós tivemos muitos elogios à atuação, né, e muitas referências boas ao Ministério Público e ao nosso Estado. De fato, o que foi constatado nas duas primeiras fases dessa operação, porque a operação continua, a investigação continua, é que jogadores de futebol eram aliciados por uma quadrilha, né, que dava algum adiantamento, digamos, para o jogador. Digamos, olha, eu te dou... vou citar aqui números fictícios, digamos, te dou R$10 mil para que você tome um cartão amarelo, né, no primeiro tempo de tal partida, e se isso ocorrer, eu te dou mais, enfim, 100 mil depois de realizada essa conduta. Depois de entregue o serviço. Depois de entregue o serviço. E isso em várias partidas simultâneas, né, ou do mesmo fim de semana, em vários locais do Brasil. E com essa certeza de que aquele evento iria ocorrer, né, posto que já estava combinado, essa empresa, através de inúmeros mecanismos, laranjas e, enfim, apostava, né, nessas diversas partidas de que aquele evento iria acontecer, né, e com isso oferia grandes somas, né, a cada rodada, né, em função desses resultados. E a partir de uma denúncia do presidente do Vila Nova, né, que teve uma grande participação de honestidade, né, de hombridade, de levar até o Ministério Público uma ponta, vamos dizer, desse esquema que estava ocorrendo dentro do próprio clube, né, com o jogador do próprio clube, e a partir dessa ponta, a nossa equipe lá de promotores acabou por descobrir, né, muitos outros fatos relacionados a essa quadrilha, né, temos pessoas presas, temos diversas punições, né, tivemos jogadores aí que foram punidos também no aspecto desportivo, afastados das competições durante longo tempo, enfim. Até banidos, né? Até banidos, alguns, os principais. Porque, assim, é como você disse,
o futebol é um patrimônio do povo brasileiro, né? Então, tudo que interessa ao povo, interessa ao Ministério Público, que deve defender o povo. Então, isso, nós cremos que essa atitude também inibe novos crimes, dificulta que essas questões sejam repetidas, e também provocou um grande debate no país, né, que o Congresso está travando, de como regulamentar melhor essa questão de apostas esportivas, para evitar, né, que esses fatos aconteçam, que as competições realmente sejam decididas dentro do campo, né, de maneira honesta, já que envolve, né, a paixão, a torcida aí de milhões de brasileiros, das crianças, dos jovens. Então é algo que tem que ser preservado, né, um ambiente de honestidade, e o Ministério Público, na medida em que atua nisso, vai envidar sempre os seus esforços para punir os responsáveis e para evitar que novos fatos como esse voltem a acontecer. É interessante que a gente linka esse assunto com o anterior, né? Porque o Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, o qual nós dois conhecemos muito bem, foi nosso contemporâneo na Faculdade de Direito, na PUC Goiás, que é major da Polícia Militar, né? Ele é da Rotan, além de presidente do Vila Nova. Com o seu feeling de policial, percebeu que ali tinha alguma coisa errada e acabou fazendo alguns questionamentos para o jogador que o levaram a suspeitar que haveria algo errado ali. Assim que ele viu que realmente poderia ter alguma coisa errada, ele apresentou isso, né, esses fatos que ele conseguiu pegar nessa conversa. E o doutor Hugo Jorge, né, vamos destacar, Daniel, tem surpreendido positivamente em várias áreas, né? Com certeza. Ele, como policial militar, é um policial extremamente competente, atuante. Está aí mais uma prova da sua capacidade. Como homem, o doutor Ciro até destacou, o ato de lisura, de tornar público um fato acontecido, inclusive dentro de um clube que ele preside, e agora também como gestor de futebol, né? Como gestor de clube de futebol. Vila Nova, que é um time que eu não confesso, não tenho a maior paixão, viu, doutor Ciro? Meu time é mais verde, estou mais próximo de você do que do Hugo. Deixa isso claro aí. O cenário ajuda a contribuir para reforçar, mas tem feito um grande papel. O Vila Nova, com poucas vezes, teve chances reais de ascender à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, meus cumprimentos e abraço ao doutor Hugo Jorge. E por falar em cumprimentar, doutor Ciro, eu tenho um processo que eu atuo de maneira direta como advogado, não sou da área do direito criminal, mas eu também queria destacar aqui a qualidade do parecer do doutor Alencar Vital, até tive cuidado de olhar aqui, numa manifestação. Então, transmita a ele meu abraço, minha admiração. Fiquei surpreso assim, com tamanho esmero numa manifestação. Às vezes a gente fica pensando que virá algo mais objetivo, né, doutor Ciro? E até por conta da carga assoberbada de trabalho, mas não, minucioso, criterioso. Então, meus cumprimentos. Agradeço. O doutor Alencar é um amigo de longa data, né, desde que eu ingressei no Ministério Público lá na comarca de Rio Verde. Ele tinha acabado de deixar a promotoria lá. Isso em 1995 eu o sucedi, né? E levarei a ele aí os seus cumprimentos, os seus elogios. E reitero aí, como eu vim do interior de São Paulo, né, e torço pelo Palmeiras, eu tenho a tranquilidade de dizer aqui que eu sempre desejo que todos os times aqui do estado de Goiás, e torço mesmo efusivamente para que eles cheguem à Série A e ali se mantenham, porque eu acho que isso engrandece demais o estado. E cheguei a dizer, quando encontrei o presidente do Vila Nova, lá por ocasião do depoimento lá na CPI, né? Pelo menos procurei assim, ele dizia, não, porque nós temos que subir e tal. Eu quis pelo menos assim tentar profetizar, e disse, presidente, vai ser esse ano, né? Vai ser isso, já faz uns 2 meses e a coisa, né, parece que a profecia vai se cumprindo. Tomara que se cumpra, né, e que a gente tenha aí, né, os times de Goiás em posições cada vez melhores. Não é da nossa pauta, Daniel, mas assim, chama a atenção a questão. Eu não conheço nenhum estado que tenha um grande clube de futebol sozinho. É verdade.
Não é verdade? É verdade. Há anos a gente fala sobre isso, né? Que os clubes aqui, eles se alimentam. Quando um Vila tá bem, você vê o Goiás querendo melhorar, o Atlético e vice-versa. Também não é da nossa pauta, mas pro torcedor do Vila Nova que tá nos acompanhando aí, o Vila tá ganhando do Vitória por 1-0 aqui e continua líder do Campeonato Brasileiro. Parabéns para os torcedores do Vila Nova, principalmente para a gestão do Hugo Jorge Bravo. Parabéns também, eu queria aqui falar, porque eu acho que isso é uma questão fundamental, nada mais importante do que a nossa saúde. E o Ministério Público fez um trabalho excepcional, entregando 2 novos leitos para transplante de medula óssea no Hospital do Câncer Araújo Jorge. Esses leitos, eles vão aumentar em 50% a capacidade do hospital nos seus atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Agora serão dedicados 6 leitos ao transplante de medula óssea. Isso é realmente fundamental. Esses recursos, doutor Ciro, eles vieram através da destinação articulada de acordos do Ministério Público do Estado de Goiás. Queria que o senhor nos explicasse um pouco o que é essa destinação de acordos, articulada de acordos, e falasse sobre essa iniciativa do Ministério Público, que pelo que eu estou sentindo aqui não vai parar. É verdade, Daniel. Para explicar assim de uma maneira bem objetiva para a população, hoje a lei permite que o promotor de justiça, em alguns casos, em alguns crimes, principalmente crimes praticados sem violência, né, que ao invés de processar o criminoso, o Ministério Público faça um acordo com ele, no qual o criminoso ele reconhece que praticou aquela conduta e se compromete ou a prestar um serviço para a comunidade ou a pagar algum valor para alguma instituição. E isso é feito em todas as promotorias de justiça do Estado, nos casos em que isso é possível. Esse acordo chama acordo de não persecução penal. Olha, não vou te processar desde que você cumpra essas condições. E isso é feito e destinado a muitas entidades, aí Goiás afora, pelos promotores, né, com a ajuda dos juízes também, que homologam esses acordos. Mas nós resolvemos fazer algo, como eu disse para você, mais impactante. Então selecionamos alguns projetos e um dos maiores era esse do Hospital Araújo Jorge, para que promotores de justiça de diversas promotorias, diversas localidades canalizassem a esses recursos pagos pelas pessoas que praticaram esses crimes e fizeram um acordo para um projeto só, né? Usar a força da instituição para realizar algo realmente impactante. E nós selecionamos, achamos que o Hospital Araújo Jorge é uma referência no combate ao câncer, as pessoas que precisam de transplante de medula estão lá na fila, né? Enfim, é algo que qualquer pessoa vê como valioso, né? E como algo que deve ser apoiado. Então nós, durante alguns meses, canalizamos esses recursos e acabamos arrecadando mais de 2 milhões de reais. E também nossa instituição lá, co-irmão, o Ministério Público do Trabalho, nos acordos que eles realizam com empresas que violaram normas trabalhistas, também arrecadou mais de 1.800.000 reais, e tudo isso foi destinado ao Hospital Araújo Jorge para essa nova ala, né, de leitos, de transplante de medula. E é uma forma que, veja, nós transformamos o mal em bem. Nós transformamos o mal que o criminoso praticou numa coisa boa para a sociedade. Então é bom para a própria pessoa que se arrepende e está vendo que a sua pena está fazendo bem para as pessoas. O promotor de justiça sabe para onde destinar o recurso para um projeto sério, valioso. E a sociedade também ganha, porque aqueles que precisam, né, vão ter o seu atendimento de saúde numa questão complexa, que envolve, a gente sabe que é um tratamento muito caro, né, muita tecnologia, muitas instalações muito específicas, né, para que os médicos possam trabalhar. A população de Goiás e até de outros estados acaba tendo esse atendimento. Então, veja que essa é mais uma forma do Ministério Público trabalhar fazendo bem para a população, que aqueles que praticam o crime sejam eles a pagarem, né? A restaurar a ordem que eles violaram, né? Através dessas destinações. Então é um projeto muito bonito, eu estive lá na inauguração, muito emocionante, e quero aqui
ressaltar o trabalho excepcional que os médicos, enfermeiros, a direção lá do Araújo Jorge e todos os profissionais de saúde que lá trabalham, né, com muita dedicação, muita sensibilidade, fazem em favor da nossa população. E é interessante, né, doutor Geraldo, pensando aqui, você impacta em outras áreas também, porque você ajuda pessoas, essas pessoas que cometeram esses crimes de menor potencial, elas também cumprem com seu papel de poder ressarcir a sociedade aquilo que porventura tenham cometido, mas você impacta em outras áreas importantes. Por exemplo, você diminui os processos, então você diminui o peso no judiciário brasileiro, e especialmente no estado de Goiás, você diminui o encarceramento, a gente sabe que é um problema sério também, o problema do encarceramento no Brasil. Então eu vejo como muito positiva esse tipo de ação, né, doutor? Não tem dúvida. A Lei 9.099, que veio em 1995, já trazia a transação penal, né, nos crimes de menor potencial ofensivo, pena máxima até 2 anos. Já foi uma evolução. O ANPP, então, que veio agora com a reforma feita pelo Moro, quando ele era ministro, né, a lei que alterou os artigos do Código de Processo Penal, criou esse ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, e estendeu, né, a crimes com pena máxima até 4 anos. Se não falha a memória, o doutor Ciro me corrija. E, com isso, pessoas que são primárias, elas simplesmente confessam o crime, reconhecem o erro e aí cumprem esse acordo. E aí esses valores e essas prestações de serviços, outras medidas voltam como benefício para a sociedade enquanto ele paga a pena. Lembrando que isso é para réus primários, né? Pessoas que cometeram o crime pela primeira vez têm uma série de exigências. O crime não pode ser cometido com violência ou ameaça, né? Mas é muito vantajoso, com certeza, como o doutor Ciro disse. Doutor Caio? Não, também só vejo vantagens, né? É uma forma de devolver um pouco a sociedade que é tão prejudicada, tão fragilizada, por vezes vitimada por essas ações, e se cometida sem essa grande repercussão, né? Vamos dizer, sem violência, penas que não ultrapassem aí, não sei se de fato assiste razão, não sou da área, como já me antecipei aqui, que ultrapasse a 4 anos, né? Eu acho que nada mais justo. Inclusive, doutor Ciro, nesta mesma linha, a gente percebe por vezes que o objeto utilizado para a prática do ilícito, exemplo, o carro que foi preso transportando drogas, a terra que foi utilizada para plantio de entorpecente. Então a gente vê que esses produtos, que esses bens apreendidos, por vezes são destinados a abastecer a própria polícia, a ajudar o trabalho do Corpo de Bombeiros, que recebeu, e aqui cumprimento o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o senhor Washington, e que pleiteou junto ao Estado, conseguiu um avião extremamente atual, moderno, robusto, para poder trabalhar, para fazer o transporte de pacientes de maior gravidade, uma UTI, né? E ações como essa são muito importantes. Então, queria até ouvir do doutor Ciro, se neste mesmo sentido o Ministério Público também tem contribuído, de maneira a se posicionar favorável e até formulando pleitos nessa mesma senda. Sim, nós temos, em muitos casos, nos posicionado, principalmente nessa questão do narcotráfico, né, onde são apreendidos bens de maior valor, né, veículos, aeronaves ou outros objetos valiosos, né, que possam servir à própria segurança pública do Estado, né, os promotores, o nosso GAECO tem atuado nesse sentido de sempre tentar reverter para a sociedade, né, aqueles bens ou aqueles objetos que foram adquiridos com práticas criminosas, né? Então, o trabalho do Ministério Público tem sempre esse olhar, né? O promotor de justiça, eu gosto sempre de dizer, nós não somos melhores do que ninguém. Deus nos livre dessa soberba. Mas só que nós temos uma missão e uma tarefa. Nós somos o Ministério Público. Então, nós não temos constrangimento nenhum de dizer, olha, o nosso olhar é de defesa da população. Nós somos pagos para isso. Tá certo? Nós compreendemos os outros olhares, porque são diferentes. O olhar do defensor, do magistrado,
enfim, do administrador, do político. Cada um tem sua esfera de atuação e todos têm o seu valor, né? Agora, nós não nos envergonhamos de que o nosso olhar, ao contrário, nós temos essa honra de que o nosso olhar é sempre pela defesa da sociedade. Esse é o nosso olhar, né? Para o qual... porque eu não consigo compreender, Daniel, um promotor de justiça que não acredita na justiça, né? Tá no nome do nosso cargo. Então a gente tem que ter essa ênfase e nós vamos sempre batalhar em favor dos direitos que estão estabelecidos na lei que a nossa população tem, e os direitos principais, que é o direito à vida, que é o direito à integridade física, que é o direito ao patrimônio, né? Defender o cidadão de bem, né? O pequeno comerciante, defender as famílias, defender as pessoas honestas do nosso Estado. Essa aí que é a nossa tarefa. Que o poder público dê o direito à saúde, à educação, à segurança pública que a nossa população merece. Então nós estamos aqui dispostos sempre a usar da nossa... da força que a instituição tem, do trabalho que a instituição faz para perseguir esses objetivos. Isso aí. Infelizmente a gente chegou ao final do programa, mas eu acho que não tinha melhor maneira de terminar do que essa. Queria agradecer muito a presença do Dr. Ciro, dizer que a Brasil Central, a TV Alego, somos parceiros do Ministério Público, estamos aqui para divulgar as ações do Ministério Público, para trabalhar em conjunto. Convidá-lo para voltar mais vezes, para a gente debater outros assuntos também relevantes com relação à nossa sociedade. E dizer que as portas da Brasil Central estão abertas para vocês e parabéns pelo trabalho que estão desempenhando lá. Obrigado, Daniel, agradeço, Dr. Caio, Dr. Geraldo, a receptividade, e estamos lá no Ministério Público, tanto eu quanto todos os meus colegas, sempre à disposição da Televisão Brasil Central, né, e à disposição da população, que é quem nos paga, né, para esclarecer qual é o trabalho que o Ministério Público tem feito em favor dela. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite para você de casa. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 9 da noite, com mais um Contestando. Fique com Deus.